Boa noite, alunos. E vamos para mais uma aula de língua portuguesa. Hoje eu vou falar sobre a sintaxe, ok? Então, qual é a função da sintaxe? É organizar as estruturas das unidades linguísticas, ok? Para transmitir o significado completo e compreensível. Exemplo: ano passado, o carro Joana comprou. Nessa frase, nada faz sentido, não tem sentido, porque ela não está organizada adequadamente, não está estruturada adequadamente, de acordo com a função de cada unidade linguística. Agora, no exemplo abaixo, eu tenho sim, na verdade, está mais organizado, vamos dizer assim. Joana comprou no passado um carro novo. Comprou no passado um carro novo. Nessa frase, eu tenho a organização das unidades linguísticas. Então, por isso, a importância de estudar a sintaxe. Quais são os elementos da sintaxe? Eu tenho a frase, então, se qualquer frase, se eu não tiver verbo, se ela transmitir ideia com sentido, é uma frase. Agora, se eu tenho a presença de um verbo, eu tenho uma oração, ok? Exemplo: João é um rapaz muito alegre. Eu tenho só um verbo, é. Então, eu tenho uma oração. João é um rapaz muito alegre. Então, período simples, uma oração. Período composto, duas ou mais orações. João é um rapaz alegre e consegue vários amigos. Então, nesse caso, é e consegue, eu tenho duas orações, dois verbos. Então, período composto. Período composto, quando eu tenho duas ou mais orações. Função sintática: cada termo, cada elemento é responsável por desempenhar um papel dentro da função sintática. Dentro eu tenho sujeito, predicado, predicativo, objeto, complemento, agente, adjunto, adjuntivo, vocativo e aposto. Hoje nós vamos falar sobre o sujeito, ok? O sujeito é tudo que declara algo sobre alguém, tá? Então, ó, os alunos estão focados na aprovação. Os alunos é o sujeito, é o que é de quem se declara algo, tá? O estão focados na aprovação é o meu predicado, é o que se declara sobre o sujeito. Então, o sujeito, os alunos, predicados estão focados na aprovação. Se eu tenho um sujeito só, como os alunos, eu vou ter um sujeito simples, tá? Eu e o mozão passamos por uma fase difícil. Eu e o mozão, dois sujeitos. Sujeito composto. Eu e mozão. Ok. Então, nós temos vários sujeitos, entre eles determinado, quando ele é identificado na oração, pode ser simples, composto, oculto, indeterminado, quando ele não é identificado na oração, e ele existe quando ele não existe, tá? Ele não está, não existe na frase. Sujeito simples, composto, oculto, determinado, inexistente. O simples é formado por um núcleo, ou paciente caldo do leito, ou paciente, um núcleo paciente, sujeito simples. Composto, dois ou mais núcleos, seringas e agulhas. Dois, sujeito composto, formado por dois núcleos, seringas e agulhas. Oculto, ele existe, ele está determinado, mas às vezes está oculto, ele está escondido. Então, nós temos lá, chamado de elipse inicial, que aparece explícito na oração. Então, estudamos concordância verbal. Quem estuda? Nós estudamos. Então, nós estudamos sujeito oculto. Eu consigo ver o pronome, mesmo que ele esteja escondido, ele, ó, nós, mesmo que ele não esteja escrito, né? Mas eu consigo saber que é nós. Dormiu até tarde. Quem dormiu até tarde? Ele dormiu até tarde. Indeterminado. Existe, mas o contexto não determina. Exemplo, verbo na terceira pessoa do plural. Disseram, capturaram. Verbo com pronome ser. Acorda-se feliz. Precisa de roteirista. Verbo infinitivo pessoal. Agradar. É difícil agradar. Seria bom pesquisar. Seria. Ok? Sujeito inexistente. Oração sem sujeito. Não existe sujeito. Lá faz muito frio. Fenômeno da natureza. Choveu à tarde. Trovejou. Tudo que for fenômeno da natureza, sujeito inexistente. Havia muita gente no concurso. Verbo haver no sentido de existir. Sujeito inexistente. São 2 horas. Tempo, clima. Sujeito inexistente. Ok? Exercícios, tarefa. Relaciona as orações com os tipos de sujeito. Então, lá, sujeito composto, oculto.